Hoje eu vim visitar um cara que eu sou muito fã, tanto como músico quanto como pessoa, Gian Dolabella. Espero que curtam o nosso papo. Mas eu tenho meio pavor É engraçado isso, né? Porque, tipo, a gente não deveria ter essa parada, né? Tipo, a partir do momento que você tá... Isso é uma parada que você vê no dia a dia, na verdade, né? Tipo, gravando alguém. A partir do momento que você meteu o rec ali e fala que tá gravando, a parada muda, né? Tipo assim, parece que o lance do ser humano... Você tá super relaxado numa outra situação. Tipo, o ser humano com a exposição, né, cara? Tipo, o lance de você estar exposto de alguma coisa. Ou de, né? Porque você tá, tipo, tá gravando um vídeo, você tá imortalizando aquele negócio. Momento, né? Isso parece que liga uma chave no... Você acha que tem uma relação disso de você não querer se ver depois nos shows ou não? Não, acho que não. Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que é exposição mesmo, né? Que vem desde tudo, né, cara? Sei lá, acho que quando você tá na escola ali, desde quando você é moleque, você não quer ser aquele cara que levanta a mão pra falar alguma coisa, ou ir lá no quadro pra... Se expor, né? Se expor. E eu não sei se... talvez seja uma coisa que foi, de certa forma, construída, assim, pelo jeito que a gente tem nosso... Talvez um pouco cultural, assim. Eu vejo uma diferença grande com outros tipos, né? Tipo assim, com outra galera, por exemplo. Muita gente, eu vejo isso muito em americano, assim, que pelo fato de talvez eles terem um incentivo maior em sala de aula, assim, para falar, e tem toda uma coisa com fazer grupos de estudos. Assim, culturalmente é bem diferente. Você vê que eles têm uma facilidade maior pra falar, assim. É engraçado isso. Eles são bem... Tipo, muito gesticulado, muito... Se colocam, né? E então. eu acho que talvez isso tenha a ver com essa... com o jeito que isso aí foi construído mesmo, assim, né? Então, tipo, eu não sei lá, eu pelo menos pensando assim na minha época de escola, eu evitava bastante isso, assim. E eu não lembro de ter um incentivo grande, assim, sabe? Tipo, na minha sala, ou com os professores que eu tive, de tipo assim, galera, vem pra frente, fala, se expõe, dá a sua ideia. Eu acho que é tipo um pouco de tirar o seu medo de exposição, medo de errar, medo de, né? Porque eu acho que no fim das contas é meio isso, é meio que você com medo de falar algo que não pode, né? E é normal, todo mundo é assim, né? Só que eu acho que existe um treinamento pra isso, né? Mas eu acho, assim, você é bem... Você consegue se expressar muito bem, assim. Sim. Você sente dificuldade pra fazer? Não é dificuldade. É um esforço, assim, pra você? Não, não é um esforço, não. Mas eu sinto que, às vezes, dependendo da situação, tem um pouco desse lugar, sabe? Eu consigo enxergá-lo, assim, mas... E, às vezes, é difícil sair, assim. Teve várias situações ou de entrevista, ou de bate-papo, igual esse aqui, assim. Que, às vezes, você chega meio... Parece que demora um tempo pro negócio ir, tipo... amaciando, e chega uma hora que o papo já tá relax, e aí vai. Vocês fizeram, né, um podcast do Family Mom? Fizemos. Mas e aí? Não, nesse aí foi tranquilo, a gente tá muito em casa. A gente tentou fazer o máximo... Eu não consegui ver ainda. O máximo possível pra ser o papo que a gente bateria, nós três, eu, o Hugo e o Estevam, tipo, independentemente de estar filmando ali, sabe? É o papo que a gente bate ali, um contando, falando do outro, né, da história de cada um, assim, e tudo mais. Foi legal, experiência massa. A gente acabou de gravar outro, na verdade, agora. Que legal. Uma banda, Mas aí, eu acabei não vendo, né? Vou perguntar, mas vocês fizeram pra falar da experiência do estúdio, assim, das coisas que... a gente tava com essa ideia de, tipo assim, de colocar na mesa um pouco mais do que é isso aqui, e por que é que a gente fez o estúdio, a ideia que a gente nunca teve muito meio a chance de fazer isso, né? Sabe? Tipo assim, às vezes que a gente falou do estúdio foram vezes assim, tipo, foram momentos, sei lá, meio que esporádicos, assim, tipo, eu dei uma entrevista em algum lugar e falei, ou o Estevam em outro lugar e falou, ou o Hugo conversou com alguém, sabe, uma coisa nunca a gente tinha juntado pra, tipo assim, falar entre a gente sobre o que foi, como foi essa ideia, como que surgiu, quanto que a gente se conheceu e tudo mais. Mas teve uma ideia quando vocês se uniram ou ela teve foi totalmente. se amarrando? Não, teve totalmente. Eu e o Estevam, a gente... Depois você assiste lá que a gente conta a história bem desde o... Não, mas eu falo. Resumindo assim, eu e o Estevam, quando a gente saiu ele trabalhava pro Sepultura também, na época que eu tocava no Sepultura. E a nossa saída foi mais ou menos na mesma época, assim, e a gente tinha um lance massa entre a gente, assim, de amizade, a gente estava muito afim de fazer alguma coisa juntos.
sempre com uma ideia meio de fazer algo musical com a cena, ou envolvendo a cena, ou tentando trazer marcas ou coisas para tentar fazer algo que seja legal para juntar bandas. E era sempre uma ideia meio nessa de fomentar. De fomentar de alguma forma assim a cena. E aí a gente sentou para ter várias ideias e conversamos, a gente pensou em fazer vídeos, pensou em de repente fazer umas coisas meio tipo o EPK da banda, ou o vídeo da banda tocando e falando, fazendo uma entrevista. A gente foi pensando e dando uma desembolada nas ideias assim, e dentre todas essas, a gente foi colocando tópicos assim, e a última coisa era o estúdio. Era tipo assim, cara, eventualmente seria muito massa se a gente tivesse um lugar para fazer para isso, ter uma estrutura, para isso e aquilo. Só que obviamente isso foi pro fim foi lá pro fim da lista, por causa do investimento, seria um investimento muito grande e tudo mais, a gente achar o lugar. Mas aí, cara, um pouquinho depois, assim, o Esteban tava descendo na rua aqui, que a gente já morava aqui perto. E aí ele viu a casa, entrou pra dar uma olhada, viu o galpão e falou, cara, tem que ligar pro Jean agora. Você falou que tinha uma quadra aqui no... Aqui era uma quadrazinha de futebol, assim. Uma viagem a parada. E daí ele me ligou na hora, falou, cara, achei o lugar. Tava pra vender ou pra... Tava pra vender. Gente, nós temos que fazer alguma coisa aqui agora. Aí a gente entrou naquele movimento, tipo, velho, pega família, dinheiro de vende tudo. E pegamos e fizemos, e levantamos no braço, basicamente. Aí tem toda a história lá, depois você assistir, é legal. Que legal, que massa. Mas aí vocês gravaram o primeiro do Eagle Kill Talent, foi aqui? Foi. A gente trouxe o Steve Evans, né? Acho que que produziu o primeiro disco, que produziu esse novo agora também. Trouxe ele pra cá e gravou aqui. Gravou na fita, as bateras na fita. Depois dump pro Pro Tools e seguimos do Pro Tools. Pra dar aquela comprimida na fita. Tipo, na verdade, assim, o Steve Evans, ele tem uma parada, ele curte muito. Se depender dele, ele grava sempre batera na fita. Esse disco novo agora a gente também gravou. A gente gravou lá no 606, a gente gravou tudo fita, batera, tudo na fita. Mas o lance é da compressão mesmo da fita, da não? compressão é o som mesmo, né? Tipo tem a onda, né? A onda contínua, né? Outro tipo de ambiência, assim, tem uma coisa meio poética também, assim, eu vejo, que é tipo de vibe, assim, também, sabe? Eu tô falando pela minha experiência, assim, né? Tirando um pouco o lance do som, que existe uma diferença, que não é uma questão de ser melhor ou pior, não é nesse lugar. É outra coisa, é outra textura. É igual você grava num pré, grava em outro, tem texturas diferentes. Não é que é melhor ou pior, depende do que você quer, né? Também, né? Com aquele som. Exato. Então, tem isso, mas eu acho que a experiência pra gente, assim como músico, é uma parada meio... Acho que o lance de você ter que fazer um take inteiro, sabe? Não querer editar, e, sabe? Se jogar pra fazer um take inteiro, é diferente, sabe? Tipo assim, não tem edição... Lugar, né, de peguei, picotei, coloquei junto. É muito tipo a gente tocando, e se tem uma coisa que ele queria, que o Steve achava que deveria ser diferente, porque aquele take estava perfeito, mas precisava de uma frase ou algo que ele queria inserir, a gente vinha tocando e fazia um pantinho, sacou? Então, tipo, muito manual, mesmo, assim, a parada, e tipo, se não rolou, tem que fazer de novo. Sim. Então é um processo mais humano, assim, eu acho mais orgânico, talvez. Mas aí você também precisa ter um tempo, né? Sim, tipo pré-produção. A gente é uma banda muito, cara, caxiona nesse sentido, assim. A gente preza muito pela parada, a gente ensaia o máximo que dá, tipo, as prés são sempre longas, tipo, a gente joga muito duro, né, velho? Tipo, os objetivos pra gente estão muito lá em cima, assim, os lugares que a gente quer estar, as bandas que a gente quer estar tocando junto, é tudo lá em cima, então... As referências, né? O fato da gente estar jogando nesse lugar, a gente tem que fazer por onde também, né? Porque não adianta nada você ter um objetivo lá naquele lugar e tá aqui meio que ensaiando só no domingo, ou de vez em quando, não rola, velho. E eu tô falando ensaio como uma das coisas, são inúmeras outras coisas. Outras, como chama, providências. De estar junto e de pensar estrategicamente, e jogar tudo que a gente tem ali, sabe? Desde networking de cada um, desde a vivência de cada um, desde tudo que dá pra colocar. Virou tem muitos anos, né? Que a banda virou nossa primeira... Nossa coisa. E você sente que todo mundo tá nesse... todo mundo. É o... Que tá nesse mesmo... Porque uma coisa que acontece às vezes em banda é isso, né? Sim. Tipo, tem 3 ou 4 que estão muito dentro, e o outro também, tá não sei, deixa eu ver se acontece alguma coisa pra eu entrar também, né? Tipo isso. Não, a gente... Fica meio âncora do negócio. Sim, acontece isso muito, já vivi isso também. Nesse caso, a gente é muito interessante, cara, com essa banda.
o lance do nome também, né? Eagle Kill Talent, eu acho que aconteceu de uma forma meio natural também, não foi muito pensando nessa, mas tudo, o lance da gente trocar de instrumento, o lance da gente compor tudo junto, o lance da gente assinar todas as músicas, tudo isso cria um movimento muito grande de envolvimento de todo mundo, 100% na parada, sacou? Então, é muito massa. Tem rolado incrível. E você acha que essa coisa de vocês terem ido para esse estúdio do o 606 tem também a ver com isso, né? De vocês estarem buscando uma coisa que talvez vocês não, um resultado vocês não conseguiriam aqui? Muita gente me falou disso, né? Que é tipo assim, pô, mas você tem o Family Mob, que é um estúdio tão incrível, com uma sonzeira, tem a máquina de fita, tem tudo que você... Obviamente... Cada estúdio tem suas coisas. A gente tá falando do 606, que obviamente tem coisas incríveis lá, mas, cara, o primeiro disco que a gente gravou aqui soou incrivelmente bem, pau a pau, com um monte de disco que eu curto, caralho. E foi todo gravado aqui. Então, assim, o critério tem muito a ver com isso também, mas a nossa escolha de ter ido fazer isso no 606 tem todo um movimento... mais internacional, né? Até, né? De tipo, querer se lançar... Internacionalizar a banda também, de tipo... ir pra ali, estar próximo daquelas pessoas. A gente fez a turnê com Foo Fighters, eles ofereceram um estúdio. Entendi. Então, sabe, é uma outra parada, assim. O 606 não é um estúdio que tá... Você liga lá e deixa eu buscar umas 2 horas ali. Não é assim, sacou? Então, o lance de ter rolado o convite, a aproximação com essa galera, a gente quer estar próximo, a gente foi pra lá também pra tentar... fazer, inclusive, as coisas que estão acontecendo com a banda agora, que a gente está colhendo agora, tem muito a ver com esse movimento de ter ido lá no 606 gravar, né? De estar ali perto de grandes empresários, estar perto de grandes caras, tipo a William Morris, a gente eventualmente assinou com a William Morris, que é a agência, Sim. A C3 de management também, a gente eventualmente assinou com eles, então é todo um movimento junto para chegar ali, né? Tipo, não foi só pensando no 606 e ter a sonoridade, não era só em busca de uma sonoridade, som, sabe? Né? É também, óbvio, mas e da vibe também. É tudo, cara, um monte de coisa, no fim das contas, né? Você falou que tem lá tem os instrumentos dos caras e tudo, tipo... Isso foi bizarro, né? Isso aí, na verdade, a gente nem sabia, isso a gente nem sabia quando a gente estava tomando essa decisão de ir, a gente estava fazendo por tudo isso que eu acabei de dizer, mas, pô, ainda rolou esse plus aí de chegar no lugar e poder usar tudo, cara, dos caras. Sabe? Você vai ver, tipo, você pegou uma bateria ali que o cara usou, sei lá onde, tem quadro na parede lá, cheio de quadro, assim, com um monte de award, coisas que eles ganharam ao longo dos anos e tudo mais, um monte de disco de platina, de ouro e tudo mais. E tem um monte de foto deles, assim, aí você vê a foto do cara usando aquela bateria num show especial, sei lá onde, você fala, cara, tô usando esse mesmo... A caixa que o Roger Taylor deu pro Taylor Hawkins, né? Que caixa que é? Uma Ludwig? Era uma Ludwig 14x10 que a gente usou numa das músicas. E eu lembro que vocês pegaram uma caixa a caixa do John, do John do System of a Down. Sabe, tipo assim, você chega ali, aí estou gravando uma música e com uma das guitarras lá, o que você vai ver é a guitarra que o Pat Smear usou no, sei lá onde, em 90, sabe? Ou uma guitarra do Dave Grohl, o violão do Dave Grohl, sabe? Tipo, demais. Muito foda, cara, tipo... Quer dizer, a magia também do lugar. O lugar, a sala, tipo assim, você sabe que os caras fizeram grandes coisas ali, sabe? Tipo, essa vibe é difícil de descrever, assim, né? E ela tá ali, né, cara? Faz parte, né? Se for pensar artisticamente, assim, faz muita... É uma outra cor que tem na parada, assim, e eu acho que isso é muito grandioso, assim, e foi muito foda pra gente. Puta experiência, né? Muito foda. E falando dessa coisa de gravação, você tá dando esse curso, né, de tempos em tempos de gravação, né? Você tem que falar do curso aí, pô. Não, eu achei demais, achei muito legal, né? Porque, quer dizer, eu tenho uma certa experiência de gravação, mas de qualquer jeito, sempre a gente aprende uma coisa ou outra, vendo as outras pessoas tocando, a coisa da... Enfim... de você tocar para o que a música pede, que acho que é uma coisa que você sempre fala e que eu também me identifico muito com isso, né? Assim, porque o meu tocar é todo voltado para isso, assim, tipo, não para fazer tipo, o que a música tá pedindo, mesmo que eu erre, assim, no sentido de mas sempre a busca é essa, né? Esse curso, o Drum Camp, ele surgiu
Assim, a ideia era trazer a situação para uma coisa o mais real possível. Mais próximo do que seria uma situação. Mais próximo do que seria, você chegou para gravar um disco. Então, por isso que a gente aborda, eu tento colocar como se fosse o cara chegando no estúdio para gravar algo de um artista que mandou aquilo ali, ou o produtor te mandou aquilo ali, ou você tá naquele dia e o cara botou play na hora para você escutar o que é. Então, assim, a gente lida com algumas situações que são bem corriqueiras, assim, de estúdio, fora o que você viu ali de mapear a música, né? Coisas que é bem coringa, assim, de você ter debaixo da manga para situações que são muito reais, né? Que acontecem o tempo inteiro. Você tem que fazer um mapa da música, na entender hora, um pouco né? Tipo, mais ouvir ali. ela e tipo, ter que resolver o negócio. Isso serve tanto para uma gravação quanto para um show que você tem que fazer, sei lá, no fim de semana agora, e você tem que tirar 30 músicas. Nossa, aí não dá nem pra exato. indicar, né? Então, tipo assim, e fazer essa anotação de uma forma que seja rápida, eficaz, e não necessariamente você tem que ter um conhecimento absurdo de notação musical para ter que escrever convenções e tudo mais. É só uma questão de muito mais de contar compassos e usar a sua percepção musical ali para desembolar aquilo ali da melhor forma. Então, a ideia do curso, na verdade, era muito mais trilhar botar as pessoas para passarem por uma experiência muito real de estúdio, assim, de chegar, tanto que a ideia é colocar todo mundo para gravar, igual você viu, tipo, né? Então a gente fala um pouco sobre a estrutura da música e cada um vem cá e faz um take. E depois volta pra lá pra gente conversar. Eu acho que toda essa coisa, que inclusive eu acho que linka um pouco com o começo do papo ali, do lance de exposição, né? O lance do cara tá exposto, isso é muito rico, cara, porque é uma experiência que ela é difícil de você conseguir, é difícil você conseguir extrair isso de uma pessoa se você está num ambiente muito controlado. Em outras palavras, se estamos só nós dois aqui e a gente está numa aula e eu te coloco para gravar uma coisa, é muito diferente da gente estar nessa situação com 10 outros caras que são bateras também, que estão pensando no que eles vão falar, no que eles vão fazer. Então tem muito feedback de muita gente. Aprender a lidar com esse feedback ali naquele momento, aprender a falar esse feedback para alguém também, sabe? Eu acho bem rico isso, assim. E é o único jeito de extrair isso, né? Tipo, é você colocando uma pessoa nessa situação mesmo. Então, e em outras situações vai ficar mais confortável, totalmente. Né? Porque pior que essa não vai ter, mas né? é tipo isso, é uma doideira. Você vai... Não pior, eu digo assim, uma situação mais intimidadora, né? Do que essa, totalmente. É difícil ter uma... Difícil, porque você tá lidando com outros 10 caras que são bateras também. E que tem algo pra colocar ali, que estão querendo chegar ali. E é interessante que o negócio vai se moldando e vai entrando numa outra vibe, né? Ele sai desse lugar de, tipo assim, não é mais competição, não é mais tipo quem que vai fazer o melhor take, não. Vira uma terapia de grupo. Vira uma terapia de grupo, é muito interessante. Todo mundo falando das dificuldades. E aí as pessoas começam a se abrir, a falar que tem dificuldade com isso, que tem com aquilo. E, cara, assim, é uma das coisas mais importantes que tem, né? Tipo assim, vocês entender onde quer que você tá, tipo assim, o que é que você tem pra colocar ali, quais que são de fato as necessidades, quais são de fato as suas dificuldades e tudo mais. É difícil, cara. É difícil às vezes o cara isso, né? encarar isso desse jeito, porque às vezes você simplesmente meio que... É muito fácil a gente bypass a parada. E só tá olhando lá pra frente, meio que vai estudando. E o lance de estudar também é uma parada que é meio... É que a prática, ela pode entrar num lugar que você... que é quase meio egóico, assim, no sentido do cara começa a fazer aula, por exemplo, para ele usar aquilo ali como uma muleta para falar, para ter a sensação de que ele está evoluindo. Entende isso? É muito doido isso, cara. É uma coisa muito... Na verdade, eu vejo isso acontecer muito com muitos alunos, assim, do cara... ele tá usando a situação de estar fazendo aula para, tipo... Ele fala para ele, tipo assim, não, tô falando aula, tô fazendo aula agora, então agora eu vou tocar bem, agora tá tudo certo. E na real não tem nada a ver com isso. Você pode fazer aula na sua vida inteira com um monte de gente, com quem também, for, né? e não vai fazer diferença nenhuma. Não, tô falando nem fazer e se desenvolver pra caramba. Exato, o contrário. Né? Então, na verdade, no fim das contas, o que vale é o quanto você está disposto a entrar naquilo ali de fato e o quanto você vai trabalhar pela parada, né? Tipo, o quanto você está aberto a escutar aquela crítica para poder enfiar o dedo ali, mexer, achar onde que é para poder mexer, e o quanto você vai de fato pegar aquilo ali e trabalhar. Senão, não faz diferença, né? Você está só indo ali para cumprir uma... e é engraçado, porque o sistema acadêmico, ele é um pouco formatado em cima disso, porque ele precisa, né? Tipo assim, como que você não dá a sensação pro aluno de que ele está evoluindo, né? Tipo assim, de certa forma,
A escola, tô falando generalizando e olhando muito de cima, assim, né? Mas o cara precisa passar do nível 1 para o nível 2 para ele ter a sensação de que algo está acontecendo. E se você for pensar, você precisa de algo, você precisa de ter alguma coisa que você tá motivando o cara também, porque senão o cara meio que tipo, velho, não tem a sensação de que a coisa tá acontecendo, então não quer fazer isso mais, né? Então é um equilíbrio difícil de, isso falando assim como professor, tem muitos anos que eu dou aula, é difícil você conseguir achar e pegar esse lugar da motivação do cara para acionar isso e deixar isso ligado o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo também não virar uma coisa de tipo só falar um monte de informação só pro cara ter a sensação de que ele tá evoluindo. E cara, a evolução não tem necessariamente a ver com esse monte de informação, não é porque você tá vendo todos os livros ou tá fazendo um livro de bateria por ano que você tá evoluindo necessariamente, não necessariamente mesmo assim. Total. Às vezes você já fazer o que você faz melhor também, né? Sim. Tipo, eu acho uma que qualidade melhor. No fim das contas, cara, que isso pode até entrar pro que você tava falando, que você me pediu, né, pra dar uma dica, ou que pode entrar nessa janela se você quiser, mas assim, no fim das contas, a organização do que você quer fazer, do que você precisa fazer, como que você vai fazer, que é o grande negócio. Então, tipo assim, não... Às vezes, muitas vezes, na verdade, ter alguém do lado de fora, como se fosse é igual quando a gente estava fazendo uma analogia, você tem uma banda e você quer gravar um disco. Se você tem um produtor, vai fazer uma diferença incrível, cara. Porque o cara tá do lado de fora e não tem apego com o que você tá fazendo, ele vai conseguir botar o dedo naquele acorde que não tá funcionando muito mais fácil que você, porque você se acostumou com aquele acorde. Você tá dentro do processo, né? Exato. Uma visão de fora realmente Exato. Então, se você tem um cara que você confia, que tá do lado de fora e que consegue te ajudar a mapear isso aí de uma forma né, que você consegue enxergar bem a lista de coisas que você tem que fazer e como que você vai fazer isso aí tá tudo certo, cara. Então, o grande lance é achar esse equilíbrio, porque é difícil. É difícil você... Eu digo que é difícil porque, assim, a gente tá, ainda mais nesse momento que a gente tá agora nesse momento, já tem muito tempo que a gente está nisso, mas o lance da informação ser tão... abundante, né? Tipo... abundante, você está constantemente sendo bombardeado por coisas. Então você entra no seu... Cara, se abriu o app do YouTube, vai aparecer pelo menos umas 15 coisas ali na hora que você quer muito assistir e que você quer muito ver. E vários caras falando coisas incríveis. Então tem um cara falando de drum and bass que é incrível, o cara falando de gospel chops que é foda, o cara falando dos dois boom no metal e o cara falando dos todos os rudimentos. Isso... E aí, a hora que você vê, cara, e é um monte de informação que é muito legal, mas no fim das contas, o que daquilo ali que tá alinhado com o seu objetivo, com o que você de fato está fazendo, com a sua demanda de trabalho, com o que você está esperando pra sua vida, assim, né? Então, às vezes as pessoas compram uma coisa que não é e o cara tá fazendo um monte de coisa dessa aí, mas não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. O cara toca, sei lá, música brasileira. Por exemplo, samba, e aí o cara tá fazendo gospel chops, um curso de gospel chops, cara, relaxa, velho. Não que isso não seja legal, qualquer informação, claro que é interessante. E às vezes isso é o ponto da motivação que eu falei. E ele é importante ele estar ali para o cara estar motivado a fazer algo. Mas o foco mesmo e o trabalho que você tem que fazer tem que estar alinhado com a sua demanda de coisas, com o que você, né, com o que você está trabalhando, com a sua banda, com o seu estilo de trabalho, né, ou vertente, né? Se um cara é mais professor, se um cara é mais cara que tá a fim de gravar, se é um cara que é mais músico de banda, são coisas diferentes, cara. São trabalhos diferentes. São outras prioridades, assim. Você tem que dar atenção para outras coisas. Né? E não só atenção para outras coisas, como que você vai dar atenção para aquilo ali também é muito diferente, né? Por exemplo, se você tá dando aula para um cara que ele tem vontade de ser professor, é completamente diferente de você tá dando aula para um cara que tá vindo aqui depois de ficar o dia inteiro no... cara, não sei lá, o cara trabalha no banco e aí ele chega aqui pra ter uma aula. Você não pode dar essa mesma aula pra esse cara. Ele vai, tipo, ter 2 aulas e nunca mais voltar, cara. Verdade. Esse cara provavelmente ele quer chegar aqui e tocar a música que ele mais gosta. E aí você tem que fazer ele tá envolvido com aquilo ali, porque é muito importante que ele toque essa música que ele goste, mas é muito importante também que ele tenha um pouco de informação de como que ele possa fazer isso da melhor forma. Ele também não consegue nem tocar aquilo. Exato. Então acaba indo por um lugar mais de customizar, assim, né, aquilo ali para aquela pessoa. Então, assim, eu, pelo menos no estilo que eu tenho de dar aula e que demorou muito tempo para eu, de fato, desenvolver e chegar nesse lugar, que é o lugar que eu costumo abordar as coisas hoje em dia, é muito nesse lugar que é customizado, assim, é tipo,
muito da primeira aula, por exemplo, cara, é quase como se fosse uma terapia a princípio, assim, porque você tá vendo de onde que o cara vem, os trejeitos do cara, e eu fui aprendendo a ler as pessoas melhor, assim, né, tipo, principalmente o cara tocando, eu vejo, às vezes o cara fala um monte de coisa, e na hora que ele vai tocar eu vejo direitinho o quão distante aquilo ali tá, que ele acha que é, o que seria realmente muito importante pro cara pra trabalhar agora e tal. Então, assim, é um trabalho mais customizado, assim, que é um pouco difícil de conciliar, às vezes, com uma escola, né? Se você tá dentro de uma escola de música, é difícil você customizar muito isso, porque você tem que, de certa forma, seguir um padrão, porque senão vira né? Tipo, você precisa de uma organização. E muita gente que está indo ali numa escola, né, a mãe do aluno está esperando que o menino passe para o nível 2 para ela falar, cara, isso aqui está valendo alguma coisa. Então é um equilíbrio difícil, assim. Mas é muito... É muito massa, cara. É uma parada que eu curto de verdade, assim, lidar com isso, sabe? Tipo, lidar com aula, lidar com aprendizado, esse processo de transformação das pessoas, para mim é muito, muito foda. E corrobora um pouco aquilo que eu estava te falando ali no começo do nosso papo também, que você falou até antes de montar as câmeras aqui, que é o lance de... Cara, você colocar isso para fora, você vai fazendo isso e você vai se organizando também, né? Tipo assim, quanto mais você explana uma coisa e coloca aquilo ali... Vai sedimentando aquilo... você vai ajeitando aquilo ali na sua cabeça, né? Então, tipo, vai cada vez ficando melhor, mais claro, mais... Então, eu sinto muito essa transformação junto com o trabalho, junto com os alunos e tudo mais, né? E são situações. Acontece de tudo, né, cara? Tem um cara que... Desde o cara que não toca absolutamente nada até o cara que já toca muito, mas ele tem uns problemas que são, sabe? É muito doido. Aí você vai transitando isso aí, aprendendo a ler a pessoa um pouco mais e o processo começa a entrar muito quase que na terapia, assim mesmo, porque você tem que ter muito tato para lidar com isso, né? Porque no fim no fim das contas você está lidando muito com o ego do cara também. Você está botando o dedo onde o cara tem os problemas dele. Então muitas vezes o cara não quer falar sobre isso, sabe? Tipo, ele não quer... Não quer ouvir, né? Ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que tá tudo certo. Só que na verdade não tá. E aí você tem que mostrar pro cara que aquilo ali é isso aqui, que tem que trabalhar muito isso, tem que ter essa paciência e tudo mais. Enfim, é um trabalho bem foda, assim, eu curto muito. Mas acho que lembrando, né, dos drum camps que eu fiz 3, eu acho. Acho que até cheguei a comentar com você, assim, de que você fala as coisas que tem que ser faladas, sabe? Tipo, mas de um jeito que, pelo menos pra eu, não sei se é pra pessoa que recebeu aquela informação, mas pra mim parece, o cara falou, mas de um jeito super... Sim, Que não feriu, assim, tipo... Sim. Mas é diferente de você deixar de falar, né? Você falou, não é que você, tipo... Beleza, eu não vou fazer nada em relação a isso. Mas é um lugar difícil, né, cara? Que você pensa. É uma linha tênue. É uma linha muito tênue, porque você tá lidando com esse... Imagina num drum camp, então, né? Porque você tem ali 10 caras, que também e aí o cara volta de uma tocada e você tem que falar com ele, que a caixa dele às vezes não tá sólida, que o som dele tá meio assim, ou que o chimbal dele tá muito alto, ou que a dinâmica é isso aqui. Você vai falar esse feedback, tem muita coisa positiva, tem as coisas que são negativas, entre aspas também, porque na real... Não é negativo, é só tipo assim, cara, na verdade você tá iluminando coisas que o cara falar, nossa, eu tenho que trabalhar isso aí. Então, às vezes é o jeito também que você envolve isso. Acho que você tirar da conotação negativa e traz pro positivo, e tipo assim, cara, eu tô na verdade te dando o toque do que é na verdade a melhor coisa que eu posso te falar, porque é onde você precisa trabalhar. Porque se você sentar aqui e falar, não, cara, foi ótimo, tá incrível. Então qual que é o ponto que você teve aqui, né? Tipo assim... O lance é meio que ressaltar aquele lugar que ainda falta trabalhar, mas tentar fazer isso de uma forma que seja bem vista pelo cara, que não seja aquela coisa tipo assim, não, o cara me falou isso. É interessante isso, né, cara? Porque acaba virando uma coisa meio de... acho que acaba entrando no ego, assim, um pouco, né? É difícil o cara escutar a crítica, é muito difícil, né? E o cara conseguir... ler isso em mim, vendo o que eu tô falando da forma mais positiva possível, e a minha dificuldade, na verdade, é conseguir chegar nesse lugar. Minha dificuldade não, um dos meus objetivos é cada vez mais melhorar isso, sabe? Porque é uma coisa que é importante. O cara ficar chateado, um pouco mais... Exato. Né?
Mas se você fala de um jeito legal, ele, Exato. pô, opa, é verdade. Eu preciso... É. Eu não, pelo menos das experiências que eu tive, eu não vi ninguém, tipo, Não, é muito raro, cara. Muito Não, raro. foi um puta clima. Isso acontece. É. Isso acontece, já aconteceu comigo algumas vezes. Quando tipo você tá assim. produzindo? Não. Tipo, às vezes numa primeira aula, assim. Isso já aconteceu algumas entendi. vezes. Do cara, tipo, e aí o cara nem volta, sabe? Tipo, Sei. porque. Às vezes eu fui só dar o toque no cara do que é uma coisa mais real. É foda isso, cara. Porque às vezes é difícil escutar, né? Tipo assim, um cara, por exemplo, chegar. Já aconteceu algumas vezes. Um cara chegar e, sei lá, às vezes ele conhece meu trabalho pelo Sepultura. Sei. Então ele chega e fala, cara, meu objetivo é trabalhar os dois bumbos, né, pedal duplo e velocidade e técnicas de fraseado. E aí eu deixo o cara falar para entender de onde que é que ele tá vindo e o que é que ele espera. E na maioria das vezes eu boto play em alguma coisa pro cara tocar. E eu senti onde que é que tá aí. Mas eu sempre falo, cara, eu vou botar play em alguma coisa. Eu vou botar play em umas 2, 3 músicas diferentes. E eu não tô te... Não pensa, não joga isso como uma coisa de prova, assim, ou de julgamento nem nada. Você É mais precisa pra entender como que é a sua logística de raciocínio, como que você segura a baqueta, qual que é a sua dinâmica de set. Normalmente, mas só toca. Não preocupa com a estrutura da música. Sei. Então, normalmente eu faço uma coisa meio assim. E aí o cara toca, e às vezes eu vendo o cara tocando, já aconteceu algumas vezes, né, igual do cara tá nessa de... Os objetivos do cara são muito específicos, né? Tipo, eu quero 2 bumbos, quero tudo mais. E a hora que você vê o cara tocando, ele mal tem um senso de dinâmica bom, ou um senso de movimentação que seja consistente, ou até às vezes meio aleatório, assim, o jeito que o cara tá tocando, e subdivisão também. E aí eu vejo que, tipo, e aí na hora que eu vou conversar com ele, eu vou falar muito disso. Falo assim, cara, eu entendo o seu objetivo, mas antes da gente ir pra esse cara aqui, a gente precisa dar uma organizada na casa, porque muito do que você está querendo aqui depende totalmente dessa estrutura, né? Tipo assim, como é que você faz, como é que você consegue fazer um cara atingir uma certa velocidade, por exemplo, se em questão de subdivisão ele não tem essa percepção tão boa, e ele não consegue, sabe, subdividir bem ou ter a distância das notas de um jeito muito equilibrado. Cara, vai afetar totalmente o seu resultado não vai conseguir fazer, né? Exato. Então, ao invés de eu entrar num sistema de prática com o cara, pra ele tentar fazer uma coisa rápida e ele ficar frustrado porque não tá conseguindo, eu já vou botar o dedo logo falando, cara, vamos fazer isso, isso e isso, porque... E muita gente meio que torce o nariz um pouco. Meio numa de, esse cara tá meio falando um monte de coisa aqui. E talvez, cara, não sei, às vezes mais pra frente o cara vai se deparar com isso aí de novo e vai ver que ele teve que passar por... Sabe? Mas beleza, também eu entendo. Às vezes o cara não tá nesse momento, sabe? De poder... Porque eu acho muito isso. A prática e o estudo, cara, você tem que meio que baixar a cabeça. Você tem que baixar a guarda, sentar ali, respirar, entender onde que é que você tá e daí trabalhar dali pra frente. Não adianta você, tipo... Não vai ter... Cara, não existe pular etapa, sabe? Não tem o que fazer, não existe esse atalho. Quem dera, né? Aprenda Tipo, o Matrix, né? O cara bota um negócio na cabeça aqui, aperta uns botões ali, o cara sabe tocar salsa agora, né? Guaguancô, qualquer coisa, já vai, só pro lugar. Quem dera. Aprenda inglês dormindo. Exato. Né? Acordei falando inglês, né? Exato. Pô, legal, Jean. Acho que a gente conseguiu falar bastante, Massa. né? Ótimo. Mas era isso que eu queria, na verdade. Era um bate-papo mesmo, assim. Não queria a coisa... Mas entender não. Que você falasse da sua concepção mesmo, né? De ensino, Sim. enfim. Acho que a gente falou tudo, né? Cobriu tudo? Massa. É nóis. Valeu por ter vindo aí.